Olá, está começando mais um programa Debate Virtual da TV Alerj sobre o novo coronavírus. Eu vou conversar com Ivone Bezerra de Mello. Ela é criadora do projeto Uerê na Favela da Maré, tem 73 anos e está no 24º dia de enfrentamento ao Covid-19. Ivone, eu queria agradecer muito a sua participação aqui na TV Alerj, contando para a gente um pouquinho da sua experiência com essa doença. Nós todos temos que ajudar realmente, né, a outras pessoas a serem melhor informadas, porque o que está faltando hoje é uma falta de informação enorme em todas as classes, né? Bom, eu peguei o Covid, acho eu, quando o meu marido foi operar e eu tive que ficar com ele no hospital, pelo tempo eu acho que foi isso, né? E foi muito rápido, né? Eu comecei com uma febre de 38, de 6 a 38,9, mas eu também fui rápida em procurar ajuda. Eu liguei para o médico, fui para o hospital, fiz os exames, fiz a tomografia do pulmão, eu já estava com 25% do pulmão tomado, porque é uma doença silenciosa, né? Eu não tive tosse, eu não tive falta de ar, né? O que detonou isso foi a febre alta que eu tive, mas eu já estava com o pulmão 25% tomado. E se demorasse mais alguns dias, seria 50%, eu teria que ser internada. E mais que isso, ser colocada num ventilador. Então, a rapidez é muito importante quando você detecta no seu corpo qualquer sensação que não seja anormal, né? Não seja uma sensação que você está acostumado. Essa era a primeira questão que eu ia te fazer. Quais foram os primeiros alertas que te acenderam para procurar ajuda em relação ao coronavírus? Febre. No meu caso, foi febre. Não foi falta de ar, não foi tosse, não foi. Foi uma febre súbita, muito alta, e não descia de jeito nenhum, né? E eu, como disse, fui rápida, fui ao hospital, fiz os exames, fiz a tomografia, a ultrassonografia do pulmão, o que constatou já 25%. E 25% ainda é tratável em casa, né? Eu não tinha o oxímetro na época, logo depois eu comprei, quando ainda tinha para comprar, e fui monitorando a minha saturação. Essa era uma outra questão que eu ia fazer. A senhora não precisou de internação, graças a Deus, está se recuperando em casa. Sim, eu recuperando em casa, com acompanhamento médico, né? E com os remédios necessários. O caso foi a azitromicina. Ivone, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não sabem exatamente como é que funciona esse tratamento em casa, por exemplo, né? Seu caso não precisou de internação, porque, graças a Deus, você procurou ajuda rapidamente. Como é que foi o seu tratamento em casa? O que você precisou usar em casa para monitorar a sua situação? Porque, além de tudo, você está sozinha em casa, isolada, desde que descobriu a doença, né? Como é que se cuidar sozinha? Olha, se cuidar sozinha é muito difícil, mas você tem que tomar tem que fazer coisas para a sua vida ficar melhor, né? O tratamento em casa foi o seguinte: como eu tive só 25% do pulmão e não tinha sintomas de falta de ar, foi entrar logo com a azitromicina, né, que é o antibiótico para o pulmão, né? Eu não quis tomar a cloroquina porque todos os testes com essa cloroquina não são conclusivos. Então, eu não quis ter outros efeitos colaterais além dos que eu já tinha, né? Bom, em casa, totalmente sozinha, né? O que eu fiz foi delivery, né? Delivery de congelados, delivery de orgânicos, que eles trazem em casa toda semana, e assim eu fui me virando. O mais complicado é você ter dentro de você uma força para poder fazer certas coisas, como até comer, porque nos primeiros 12 dias eu tinha enjoo e não tinha vontade de comer. Eu acho que isso foi a maior dificuldade que eu tive, foi de não ficar prostrada
e me deixar ficar prostrada o tempo todo, e aí eu ia ter que ser internada porque eu não estava ingerindo os nutrientes necessários para ficar melhor. Então, esses primeiros 12 dias sozinhos são muito complicados. Agora, você tem que se organizar nessa parte de alimentação e na parte de você fazer exercícios respiratórios, que tem na internet várias sequências, eu peguei uma, né, e fazia todo dia. Então, eu acho que essas são as questões mais importantes desses primeiros dias que você está com a doença num estado médio, né? Porque você Ainda falou um pouquinho dessa questão da alimentação, né? Muitas pessoas que têm o coronavírus ou tiveram reclamam dessa questão da falta de paladar e olfato. E eu imagino que, além de todas as dificuldades de você estar sozinha, de ter que fazer a sua própria comida, ou simplesmente de esquentar, né, para comer, porque quando você está muito debilitada, só essa questão de você ir se deslocar de um ambiente para o outro deve ser muito difícil, né? Mas eu acho que a perda do olfato e o paladar são predominantes para essa dificuldade na alimentação de muita gente, né? Não, exatamente, eu perdi totalmente. Mas aí vem aquele pensamento que você tem que ter, né? Aquela força interna que você tem que dizer, se eu não comer, eu não vou melhorar. Então, você engolia aquilo, engolia, eu acho que a palavra é essa, engolia, mastigava uma coisa que você não sentia vontade nenhuma, mas que você tinha. Aí os congelados, eles são muito bons, porque mesmo que você esteja muito ruim, você apertar um micro-ondas, você ainda consegue. Agora, acender fogo de fogão, pegar panela, botar panela, esquece, porque você não vai conseguir fazer isso, né? Então, eu acho que essa organização de quem está sozinho é muito importante. Ainda sobre organização, você falou um pouco sobre depois que recebeu o diagnóstico e foi para casa já com as orientações do Sendo. médico, você falou um pouquinho sobre a questão do que você precisou usar em casa para se cuidar. Como é que foi isso? O monitoramento Olha, da sua temperatura, o oxímetro. Como é que foi bom, essa questão para você? aí você tem que ter termômetro, tirar. Você sabe quando você está com febre, né? E o médico falou uma coisa importante: não se deixe ficar com febre. Então, toda vez que a febre subia mais de 37,5, eu tomava um antitérmico. É muito importante você não ficar com febre. Por quê? Eu, nos primeiros dias, eu tinha, de noite, eu suava, tinha que levantar e trocar de roupa, parecia uma cachoeira, uma coisa impressionante, os momentos de suor que eu tive, intenso. Isso acaba com você. E eu, falando com o médico, essa orientação de tomar um antitérmico não foi a primeira orientação. Quando eu comecei a ter os suores noturnos e às vezes diurnos, mas principalmente noturnos, ele falou assim: não deixe você ter febre, toma um antitérmico. E aí realmente as coisas melhoraram um pouco. Depois, eu tive que comprar um oxímetro, que infelizmente hoje está sendo a maior dificuldade de comprar. Você não acha esse oxímetro. E isso é muito importante, por quê? Porque você vai monitorar a sua saturação. Se estiver menor que 93, tem que procurar um médico rapidamente, porque se continuar descendo, você vai ter comprometimento de oxigênio em outros órgãos. Eu tive, durante os primeiros 10 dias, entre 94 e 95. Tá? Hoje não, hoje, 24 dias depois, eu tenho 97, 98, o que é normal. 97 é o normal para todos os seus órgãos serem oxigenados. Então, esse monitoramento é muito importante. Agora, eu tenho que dizer a você, eu consegui fazer isso porque eu sou uma privilegiada. Mas nas classes mais pobres, ninguém nem sabe o que é isso, né? Eu trabalho na Maré, e eu tenho uma espécie de auditoria em casa de pessoas com Covid que me conhecem, eu conheço o Herê, essas pessoas não têm nem acesso a um médico. Elas ficam em casa, prostradas, sem nenhuma orientação. Isso é uma coisa que vai ter que ser feita. Vai ter que ser feita um comitê ou um grupo que vai começar a ter políticas públicas já nesse momento para esse povo que não tem acesso ao que eu tive. Né? Acesso a um hospital correto, acesso aos testes rapidamente, acesso à informação correta. Eles não estão tendo. Isso eu posso garantir a você, porque eu todos os dias recebo zaps, telefonemas de gente que não sabe o que fazer da vida e que está com o Covid. Isso é muito... Em relação, Sim. em relação à informação, essa era uma outra questão que eu ia levantar.
como disse na abertura e a senhora falou, a senhora foi criadora do projeto Herê na Favela da Maré, e tem recebido, né, muitas, como a senhora disse, muita procura em busca de informação, principalmente, né, nessa classe social mais baixa. Os moradores de comunidade estão tendo muita dificuldade de acesso à informação. E como a senhora já está no dia a dia deles, tem sido muito procurada para isso, né? Para ajudar, para informar, para dizer o que deve ser feito, né? Inclusive, as informações são passadas erroneamente. Por exemplo, agora, ontem eu recebi vários telefonemas de pessoas com Covid tomando remédio para piolho e verme, a invetromicina. Mas isso não tem estudos comprovadamente científicos que esse remédio para verme e piolho cura o Covid, mas foi passada uma informação que cura. Então, hoje você não encontra nas farmácias esse remédio. Então, isso é uma coisa muito perigosa, eu diria até criminosa, entende? De você passar informações erradas de um remédio que não vai curar o Covid. O Covid só vai curar com uma vacina. Então, eu tento orientar essas pessoas, né, o que fazer, porque elas não têm dinheiro para comprar azitromicina. Não, é um problema muito sério, sabe? É um problema muito sério que está acontecendo nessas comunidades mais pobres. Quais são as primeiras informações que você recebeu da situação na Maré? Das famílias, por exemplo, que são atendidas pelo projeto que a senhora comanda? Dentro das famílias do Herê, já tem 5 mortos dentro das famílias, né? Avós, tios, etc., porque a idade está diminuindo. Não são só os idosos que estão morrendo. Agora são pessoas entre 25, 40, 45 anos, que já são a maioria, né? E tem muita gente doente, tem muita gente doente. Quer dizer, a UPA da Maré não está dando conta de tanta gente doente, né? E você não tem à mão os remédios ou os elementos, os insumos para realmente tratar dessas pessoas. E a maioria delas não estão sendo testadas, por exemplo, né? Não, ninguém foi testado. Ninguém foi testado. Realmente, isso é um problema muito sério, sabia? A falta de kits, não tem testes de nada. Por exemplo, eu que estou no fim da doença, eu teria que testar o exame de sangue, a IgG, para ver se eu ainda sou transmissora, para poder ter alta. Esses kits não existem em nenhum laboratório do Rio de Janeiro. Não existem. Acabou. Por quê? Porque eles vêm da Coreia do Sul, que tem o monopólio deles, e ninguém comprou, ou ninguém pensou em abastecer. Então, eu vou ficar sem saber se eu sou transmissora. Eu queria voltar um pouquinho. Você começou falando dos primeiros 12 dias, né? Da dificuldade que você teve nos primeiros 12 dias. Depois de 14 dias, a medicina começa a falar da diminuição da carga viral no corpo de quem está com a doença e a melhora gradual dos sintomas. Como foi para você depois desses primeiros 14 dias? Olha, depois dos 14 dias foi uma melhora muito lenta, né? Eu só comecei a me sentir realmente depois do 17º dia, né? Aí eu comecei a ter mais vontade, o paladar voltou. O paladar não voltou com 14 dias e não existe cura com 14 dias. Por exemplo, o pulmão vai demorar talvez 4 a 5 semanas para ele voltar ao normal e para saber se eu não vou ficar com sequelas, né? Então, eu acho que é muito lento, tem que ter muita paciência e não ouvir essas informações. Olha, depois de 14 dias você está curada. Você não está curada depois de 14 dias. 14 dias é o pico da doença. Depois são mais 2, 3 semanas até você comprovadamente saber que você não é mais transmissora, né? E isso ninguém vai saber porque não existe kit para nem para mim, que posso até pagar, não tem, imagine para a maioria da população. Ivone, você começou desde, né, de que descobriu a doença a fazer uma espécie de diário virtual nas suas redes sociais, falando um pouquinho sobre a evolução da doença em você, de como foi esse processo todo para você. E lendo os seus relatos, me chamou muita atenção essa questão da alimentação, da perda de paladar e olfato, de uma narração que você fez da primeira vez que você se alimentou depois que você voltou a sentir sabor das coisas. Nossa, foi incrível, né? Aí eu já estava meio cansada dos congelados, né, que eu tinha. Aí eu falei assim, olha, eu vou pedir um delivery. E foi uma coisa mais boba do mundo, porque eu liguei para o japonês e pedi uma yakisoba de carne. Quando eles trouxeram aquele cheiro
daquela comida que eu não sentia há dias, né? Aquilo foi de um prazer, uma coisa assim indescritível, como eu comia aquela yakisoba, sentindo o olfato dos ingredientes que estavam dentro do prato, né? Olha, foi indescritível. A minha felicidade foi muito grande. Uma outra coisa que me chamou a atenção também, como eu falei no início do programa, né, que a senhora está isolada desde que descobriu a doença, inclusive seu marido, né, está afastado da senhora, e a senhora também relatou de um primeiro encontro que vocês tiveram, mesmo que ele do outro lado da rua, só pela janela. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também dessa coisa, que nem pelo vídeo vocês estavam se vendo, né? Por que Mas sabe dessa que, escolha? olha, porque é o seguinte, você, ao mesmo tempo que você está doente, você tem uma parte emocional muito danificada. Você tem o medo, você tem a angústia, você tem a coisa na sua cabeça: será que vai dar certo? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir ter uma cura, melhorar, né, nessa incertitude que existe sobre esse vírus? Né? Aí chegou no momento, lá pelo, acho que foi no 20º dia, onde eu disse: puxa, eu queria tanto ver o meu marido. Então, a maneira que nós conseguimos é que eu ficasse na janela e ele do outro lado da rua. E foi muito bonito isso. Você diz no seu relato que foi poético, né? Que voltou Foi. a coisa do romantismo do início do namoro, né? É porque você vive dentro de casa, você dentro da sua casa com ela e você, que são uma coisa só, todos aqueles objetos inertes, né, que não se comunicam com você, você vive, eu diria, um psicológico muito forte. E é muito importante tentar dominar esse psicológico negativo o tempo todo. Você não tem tempo para pensar em mais nada do que não seja em você, nas coisas que vão te fazer bem, sem sequelas. Esse é o meu medo. Eu vou sair disso sem sequelas, né? Quando você melhora um pouquinho, você começa a pensar: puxa, eu passei a pior parte. E aí você começa a sentir de novo desejos, né? Desejos de comer, desejo de ver a pessoa que você ama, desejo de se comunicar mais com os seus filhos, né? Os meus filhos moram fora, eu só tenho uma filha aqui. Então, eu acho que isso são aqueles prazeres que fazem com que a sua jornada avance, que você tinha esquecido completamente que existiam. E a senhora falou também de uma forma de retomada do seu trabalho, né? Quando começou a melhorar dos sintomas e tudo, você voltou um pouco para a sala de aula, ainda que virtual, para estar fazendo novamente a diferença na vida dos seus alunos. Né? Uma coisa que se perde quando você está doente, nesses primeiros 14, 15 dias, é o foco, a concentração. Eu não conseguia ler, eu não conseguia nem ver filme na televisão. Depois de 10 minutos, era aquele cansaço, aquela prostração, eu queria dormir. Né? Então, você perde completamente essa concentração e, principalmente, o foco nas coisas. Né? E eu passei 2 semanas sem dar aula. Quando eu voltei devagar, porque eu ainda não tinha uma concentração para ficar, sei lá, 20, 25 minutos dando aula com meus alunos. Então, nós começamos conversando. Agora, no 24º dia, eu diria que eu consigo ter uma concentração e um foco de 15 minutos, o que é normal depois de um trauma, porque o Covid é um trauma. E, como você sabe, eu sou especialista em crianças traumatizadas. As minhas crianças, depois de um trauma, elas começam com 5 minutos de concentração, 10 minutos, depois de algumas semanas, chegam a 15 minutos. Eu estou exatamente agora como essa de minha criança, né? Com traumas. Eu saí de um trauma e agora eu tenho que recomeçar a minha parte cognitiva toda de novo. Como a senhora já disse, né, passados 24 dias do início dos sintomas, né, e do seu tratamento, a senhora ainda não está de alta, né? Não, porque eu não consigo, eu não tenho kit para me fazer o teste se eu sou transmissor ou não. Eu tive umas manchas no corpo, mas não eram assim manchas avermelhadas. Em alguns lugares parecia que eu tinha ralado. Sabe quando você cai e rala o joelho? Então eu tinha em vários lugares do corpo essas pequenas arranhões, né, na pele. E isso foi uma coisa que me deixou preocupada e também porque então, eu acho que o Covid, quer dizer, o que eu li, você mesmo tomando muita água,
ele seca por dentro, não hidrata direito, sabe? Então, é água, água, água o tempo todo, e mesmo assim eu tive esses sintomas na pele, onde ficou realmente engelhada, amassada, minha pele do braço, minha pele da perna. Agora não. Nos últimos 3 dias está começando a voltar ao normal. Essas manchas na pele não eram relatadas no início como um sintoma característico, mas agora a gente já tem ouvido várias pessoas dando esse relato de aparecimento desse sintoma, né? É engraçado porque eu, na época, quando começou a aparecer, que foi lá pelo 7º, 8º dia, eu comecei a pesquisar na internet se tinha algum relato sobre esse tipo de mancha, né? Que não é uma mancha avermelhada, não. É uma mancha, a pele fica como se tivesse sido ralada. Eu achei aquilo muito estranho. E eu comecei a pesquisar e não vi nenhum relato sobre isso, a não ser alguns dias atrás, quando realmente um dos sintomas que podem acontecer é esse tipo de coisa, porque eles estão descobrindo coisas novas o tempo todo. Antes de encerrar, eu queria que a senhora dissesse para a gente umas palavras para as pessoas que continuam não se protegendo do coronavírus, não protegendo os outros do coronavírus. O que a senhora, que está passando por esse sofrimento, né, do coronavírus há 24 dias, tem a dizer para as pessoas que estão encarando esse novo coronavírus como se fosse uma coisa muito simples? Não saiam de casa. Se saírem, só saiam de máscaras, de luvas, não é? Porque esse vírus está em todo lugar. Se tiver mesmo que sair para fazer uma compra, saia protegida. Sempre colocar um pedaço de papel toalha dentro da máscara para proteger também a máscara, né? Mas eu acho que tem que se ficar dentro de casa, seguir as ordens da Organização Mundial de Saúde, usar máscara se precisar sair e se proteger, porque senão eu não desejo a ninguém o que eu passei nesses 24 dias. E agora, para a gente encerrar mesmo, queria que a senhora deixasse uma mensagem de esperança para quem, como a senhora, está enfrentando essa doença. Olha, a esperança é aquela que nunca pode deixar de morar nos nossos corações, né? Tenha fé que daqui a muito pouco nós vamos ter uma vacina, talvez já no fim do ano, e esse tsunami, catástrofe, vai deixar o mundo muito mais em paz. Obrigada. Ivone, queria agradecer mais uma vez muito a sua participação Obrigada. aqui na TV Alerj. O debate virtual de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!